Muito boa tarde para você que está chegando aqui nessa live ao vivo, né? Live já é ao vivo, né, gente? Já subentende que é ao vivo, mas enfim. Seja bem-vindo, bem-vinda e seja bem-vindo, bem-vinda você também que está aí assistindo o replay dessa live, a gravação que vai ficar disponível aí no IGTV. Estamos aqui hoje um pouco mais tarde, nessa terça-feira. Começamos um pouquinho mais tarde propositalmente. A gente está testando aí os horários dessa live também. E aí, se você estiver assistindo a gravação aí pelo IGTV, me conta qual horário você prefere que a gente realize essa live. E também eu tô publicando as gravações lá no meu canal do YouTube, Ive Taliuli. Então, se você quiser assistir lá pelo YouTube, também tá por lá, sempre meio-dia tá entrando lá o vídeo. E se você tá assistindo pelo YouTube e quer participar ao vivo aqui no Instagram, me conta qual o melhor horário também para você assistir essa live. Então me conta aqui, a gente tava fazendo sempre meio-dia, hoje estou testando aqui por volta de meio-dia e meia, né, meio-dia e 41 agora. Mas me conta qual o horário que você prefere que a gente realize aqui essa live para que você possa participar ao vivo com a gente e de repente ter sua dúvida aqui esclarecida em tempo real, pra gente vir bater um papo também, porque o Desvendando as Redes Sociais é um bate-papo que a gente faz todos os dias aqui no Instagram sobre como você pode realizar vendas. Eu acredito muito que é através da conversa, quando a gente tá nessa coisa mais informal, que a gente consegue entender melhor, com mais facilidade, como a gente pode atuar aqui nesse meio. Então eu sempre começo aqui no Instagram, eu começo sempre com a musiquinha. Lá pro YouTube eu tiro a musiquinha, gente, porque no YouTube tem direitos autorais e a gente não pode levar a musiquinha pra lá, por isso que os vídeos já entram aqui começando e aí você muitas vezes não entende. Mas hoje começamos aqui com a música do Legião Urbana, Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto. E essa música, ela traz uma reflexão muito legal que tem tudo a ver com o tema da nossa live de hoje, que eu já vou falar qual vai ser o tema da nossa live de hoje, tá? Então, ela fala exatamente isso: quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. O caminho é um só e muitas vezes a gente se desvia desse caminho, a gente fica confuso, né? Será que é realmente esse o caminho? Será que eu não devo seguir por um outro caminho que as pessoas de repente estão seguindo por um outro caminho? Será que eu não devo ir junto com elas para esse outro caminho? Então, a gente precisa parar e observar isso, né? O nosso caminho, muitas vezes a gente já sabe qual é ele, mas a gente quer se desviar, ou então a gente não quer pagar o preço para seguir esse caminho. E é importante a gente pensar isso, né? E aí ele fala, nessa música também fala um trecho que eu acho muito importante, assim, que pra mim faz muito sentido, é o seguinte: por que esperar se podemos começar tudo de novo agora mesmo? Por que esperar se podemos começar tudo de novo agora mesmo? O que você está esperando acontecer na sua vida ou acontecer no seu negócio para que você vá lá e faça o que precisa ser feito? Para que você vá lá e realmente comece a trabalhar a sua rede social, a colocar para fora esse ouro que você está escondendo dentro do seu negócio. Porque você pode ter um produto maravilhoso, você pode ter um atendimento maravilhoso, mas se você não mostrar isso, as pessoas não vão saber e novas pessoas não vão chegar. Né? Vai ficar muito mais difícil essas pessoas chegarem até você. Então, se você tem ouro dentro do seu negócio, comece a mostrar esse ouro, comece a compartilhar esse ouro com as pessoas. E a melhor maneira de fazer isso é através das redes sociais, né? Você ir lá e realmente fazer. E hoje, qual que é o nosso tema da live de hoje? É exatamente sobre rede social. Vou te contar aqui 3 passos para você descobrir qual é a rede social certa, a rede social ideal para você atrair clientes para o seu negócio. Você já sabe qual é a rede social ideal para você vender, para você trazer clientes? Será que existe essa coisa de rede social ideal? Bom, se eu vou te dar 3 passos é porque existe, né? Mas será que realmente tem uma rede social ali que vai fazer a diferença e que se você entrar nela, você não vai precisar fazer nada, que já vai bombar, já vai chegar gente e você, né, vai vender pra caramba? Então hoje é exatamente isso que a gente vai falar. Hoje vai ser uma live mais prática, com dicas mais práticas, né, um passo a passo. Então eventualmente aqui, geralmente a gente faz realmente uma conversa bem informal, mas hoje tô trazendo esse tema
pra gente também dar uma intercalar, né? Um dia a gente vem trazendo bate-papo, compartilha uma experiência, a gente aprende através dessa experiência e, né, eu falo como que eu consegui, vou contando como que eu consegui driblar vários desafios no meu negócio, como que eu consegui, como que eu consigo também atrair clientes todos os meses para o meu negócio com as redes sociais. E, enfim, é isso. Hoje vamos falar qual é a rede social ideal. E aí, uma coisa interessante é que sempre rola essa coisa, né? Existem muitas redes sociais hoje no Brasil. As principais, as mais utilizadas hoje são o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, que também é uma rede social, o LinkedIn e o TikTok, né? Temos aí o TikTok também, que virou uma febre já, né? Muita gente usando o TikTok, foi o aplicativo mais baixado aí no ano passado e vem ganhando uma projeção muito grande, né? E aí muita gente já fica preocupado, será que eu devo sair do Instagram, né? Não devo mais investir no Instagram, eu preciso ir para o TikTok, já preciso ficar de olho nessa nova mídia. Beber uma água antes de continuar. Será que eu já devo ficar lá nessa nova mídia, mas eu não consigo, muito mal consigo dar conta do meu Instagram? Como é que eu já vou dar conta de uma mídia nova que eu nem entendo muito bem ainda? E a verdade é que nem sempre a gente precisa estar na rede social do momento, tá? A gente precisa primeiro entender e explorar a rede social que ainda está aqui. Por exemplo, o Instagram, né, que é hoje uma rede social que a gente consegue atrair bastante pessoas, consegue atingir muita gente e que ainda tá aí numa fase muito boa, muito positiva para quem quer trazer clientes para o negócio. Ele ainda tem muita coisa para ser explorada aqui. E eu vejo que as empresas, os empreendedores ainda não conseguiram explorar nem metade, nem um terço do Instagram. Não conseguiram nem colocar para rodar a estratégia aqui. Imagina, se você não conseguiu botar a sua estratégia para rodar aqui no Instagram, ainda não entendeu muito bem como o Instagram funciona, imagina se você já vai conseguir, já vai começar a se dedicar a uma outra rede social que você também não conhece, que você também não domina, né? É fato que quando você chega primeiro, vamos dizer assim, numa rede social, você consegue crescer mais rápido, porque o alcance orgânico no início de qualquer rede social é maravilhoso, né? Você consegue ter uma audiência boa e tudo mais. Mas, sempre, em todos os momentos, você vai ter tempo de se adaptar. Você vai ter tempo de se adequar. Você vai ter tempo de aprender e também de aproveitar o potencial daquela rede social. Caso, por exemplo, o Instagram acabe e todo mundo migre para lá. O que eu acho pouco provável, porque o Instagram tem recursos que o TikTok não tem, né? O Facebook tem recursos que o Instagram não tem. Então, cada rede social tem o seu papel, tem o seu público, tem pessoas que utilizam. O Facebook ainda tem muito potencial também para ser explorado. Muita gente ainda usa o Facebook. E a gente vai falar aqui de cada rede social para você entender, para você ter recursos para decidir qual é a que vai fazer mais sentido para você. Mas o mais importante é você construir um público dentro do seu negócio. A gente se preocupa tanto, muitas vezes, assim, de construir um público no Instagram, construir um público no Facebook, agora tem aí outras redes sociais, no LinkedIn, né? Muita gente constrói um público lá no LinkedIn, a gente se preocupa tanto com isso, tanto com seguidores, e esquece e deixa de lado a construção de público no seu negócio. Então, quando você tem uma empresa, você tem um produto, um serviço, a partir do momento que você tem um produto, um serviço, você tem uma empresa. Você pode não ter o CNPJ, não está formalizado ainda, está começando, né, e de repente está vendo onde vai dar, ou de repente ainda é MEI, né, não é assim 100% formalizado, ainda está começando, então decidiu começar pelo MEI de repente, mas se você tem um produto, você tem um negócio, e você precisa tratar esse negócio como sendo um negócio. Não é criar um produto e vir para a rede social. Eu falo sobre isso, eu falo melhor sobre isso no Comece Certo no Marketing Digital, que acontece toda quarta-feira lá no YouTube, né? Sempre às 18 horas. Inclusive amanhã vai ter. E aí eu ainda não divulguei o tema, né? Tô aqui organizando tudo para poder divulgar. Mas no Comece Certo no Marketing Digital a gente aprofunda mais esses assuntos, né? Na construção do seu negócio mais internamente, antes de você chegar na internet, para que você tenha resultados.
E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, é só se inscrever no meu canal lá no YouTube, que você vai ser notificado, ativar o sininho, né? Que você vai ser notificado sempre que eu entrar ao vivo lá. Beleza? Mas aqui a gente fala de temas que realmente são mais relacionados à rede social. Então, é importante você entender isso, que você precisa se dedicar para construir um público dentro do seu negócio. Então, não importa a quantidade de seguidores que você tem no seu Instagram. Por mais que as pessoas vão muitas vezes te questionar isso, mas o importante é você saber que dentro do seu negócio, você tem um negócio de sucesso, você tem um negócio que as pessoas chegam, que as pessoas compram, independente do número de seguidores que você tem no Instagram. Né? Isso é um valor, é uma política, vamos dizer assim, que eu tenho aqui dentro, né? É uma regra que eu tenho dentro do meu negócio. Então, hoje eu tenho aqui 500 e poucos seguidores no Instagram, mas a gente continua vendendo porque a gente está trabalhando com outras estratégias, a gente está trabalhando o interno do negócio, né? A captação de pessoas para o negócio, não pessoas para o Instagram. Então, é o que eu te aconselho e te recomendo fazer, porque o mais importante é você construir essa audiência no seu negócio. Quando você constrói essa audiência no seu negócio, o que acontece? Essas pessoas vão te acompanhar aonde. Então, quando com muito sucesso, você consegue levar esses clientes para qualquer lugar, para qualquer rede social que você seja. Agora, se você ainda não tem onde atos de pessoas que você possa realmente trazer para suas redes sociais, aí você vai precisar entender qual é o perfil do seu público. Mesmo que você tenha aí um cliente, esse um cliente já vai servir de base para você entender qual é a rede social ideal para o seu negócio. Então, o mais importante é você saber do seu cliente. Quem é o seu cliente, né? Você definir realmente o seu cliente ideal. É o que eu chamo de cliente nota 10. Quem é o seu cliente nota 10? Isso aí é um assunto para uma próxima live, tá? A gente pode falar sobre esse assunto também aqui, mas é um assunto realmente para uma próxima live, tá? Mas o importante é você saber isso. Tudo começa, a rede social ideal começa dentro do seu negócio. Se você ainda não tem clientes, aí você vai ter que entender o seu público também. Mas de qualquer forma, sempre começa pelo público, tá? Não é a rede social ideal não é aquela que todo mundo tá usando, ou que todo mundo tá ali, né? Tipo assim, todo mundo tá usando o Instagram agora, eu vou usar o Instagram. Todo mundo tá usando o TikTok, então eu preciso estar no TikTok. A rede social ideal não é essa. A rede social ideal é aonde o seu cliente está, tá? Então, você precisa entender primeiro o seu cliente, o seu público, caso você ainda não tenha um negócio. Então vamos lá para os 3 passos que eu falei que eu vou compartilhar aqui com você hoje, para que você possa decidir, entender qual é a rede social ideal para você atrair clientes e vender aí, tá? E aí muita gente fica assim, mas não é o Instagram, não é o Instagram que está crescendo mais hoje, não é o Instagram que todo mundo está vendendo, está conseguindo vender? Aí você vai ter que entender de acordo com o seu negócio. Pode ser que seja o Facebook. Já pensou se a sua rede social ideal é o Facebook? Muitas vezes, dependendo do post que eu faço, eu tenho mais engajamento no Facebook do que aqui no Instagram. Post orgânico, né, no caso. Eu tenho mais resultado lá no Facebook do que eu tenho aqui no Instagram. Já parou para pensar que muitas vezes o seu resultado maior pode estar lá e não aqui? Então, são pontos aí a considerar. E aí, qual é o primeiro passo para que você consiga entender e verificar qual é a rede social ideal para o seu negócio? Verifique qual é o perfil de público de cada rede social e identifique qual está mais de acordo com os clientes que você já atende no seu negócio. Você já parou para observar isso? Qual é o perfil de público que está presente em cada uma das redes sociais que são mais usadas hoje no Brasil? Se você ainda não parou, vamos fazer isso aqui agora. Vamos começar aí pelo Facebook, que é a rede social mais antiga, que está aí na ativa ainda hoje. É a maior rede social do mundo, né, com maior número de pessoas, tem mais de 2 bilhões e 200 mil pessoas, milhões de pessoas, né, 2 bilhões, gente, é um número confuso, né, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas.
É isso aí. Você deu pra você entender, né, gente? É muita gente mesmo. É muita gente mesmo. Mais de 2 bilhões de pessoas. Eu não sei nem quanto é isso. Mas são mais de 2 bilhões de pessoas usando o Facebook. É uma rede social que já tem aí mais de 10 anos, né? Tem em torno de 10 anos, um pouco mais. E ainda é muito utilizada. Mas quem é o público que mais utiliza o Facebook hoje? São as pessoas acima de 45, 50 anos. Essas pessoas ainda usam muito o Facebook. É a ferramenta que elas conhecem. É a ferramenta que elas entendem melhor. Que elas sabem como utilizar. Então, essa é a rede social que hoje é mais usada por esse tipo de público. Beleza? Então, o Facebook, ele tem esse perfil hoje. Ele começou sendo utilizado por pessoas mais jovens. E isso é uma coisa que você precisa entender que é praticamente uma regra em todas as redes sociais. Com exceção do LinkedIn, né? Que já teve um perfil mais profissional para quem queria conseguir uma recolocação no mercado. Então, o LinkedIn sempre teve esse perfil para pessoas um pouco mais de mercado de trabalho mesmo, mas hoje em dia já mudou um pouquinho também o perfil, mas não teve essa característica que eu vou falar agora, que é a seguinte: toda rede social primeiro começa a ser utilizada pelos adolescentes, pelos jovens. Os jovens sempre chegam primeiro em todas as redes sociais, tá? No Facebook não foi diferente. Os jovens começaram a usar primeiro o Facebook. O Orkut, né, o finado Orkut, que saudade do Orkut, gente, adorava o Orkut. Mas na época do Orkut também não foi diferente. Os jovens chegaram primeiro, eles começaram a explorar a ferramenta, e assim foi passando para um, foi passando para outro, e todo mundo, e depois os adultos começaram a chegar. E sempre quando os adultos começam a chegar, os jovens começam a sair, né? E também tem o Twitter, gente, esqueci de falar do Twitter. Mas os jovens começam a usar ali primeiro. Os adultos começam a chegar, eles começam a buscar outras redes sociais para eles explorarem, para eles participarem também, beleza? Isso é um movimento natural que acontece sempre nas redes sociais, se você parar para observar. Com o Facebook foi assim, com o Instagram foi assim, com o Twitter foi assim, com o TikTok tá sendo assim. A gente tá vendo isso com o TikTok, né? Muito jovem, muito adolescente, criança também tá lá. Tem adulto também, mas a maior parte das pessoas que estão usando lá ainda são jovens. Por quê? É uma rede social que ainda está começando. Então, muita gente está lá ainda que está começando assim. Então, é importante você entender qual é o perfil que está hoje. Hoje, o Facebook, né, a gente voltando para o Facebook, ele está sendo utilizado mais para pessoas mais velhas, tá? Pessoas acima de 45, 50 anos, porque é onde elas se identificam mais, elas conseguem estar ali, né, realmente já conhecem o recurso. E as pessoas mais velhas, elas tendem a demorar um pouco mais para ir para uma nova rede social, para entender aquela rede social, tá? Então elas preferem ficar onde elas conhecem mais, que no caso hoje é o Facebook, tá? E aí, vamos pro Instagram, né? Engraçado, só fazendo um parênteses aqui, né? Eu faço vários parênteses, gente, não liga não, mas é assim mesmo. Fazendo um parênteses aqui, o Twitter teve um movimento interessante. Porque no início eram mais os jovens que usavam o Twitter, como todas as redes sociais. Depois veio o pessoal mais velho e tudo mais adulto, começou a utilizar. E ele se tornou uma ótima fonte ali de notícias, né, de conhecimento. São coisas rapidinhas, mas já usei bastante o Twitter, hoje uso pouquíssimo. Só que hoje os jovens voltaram para o Twitter. Hoje muitos jovens preferem usar o Twitter. Por quê? Porque lá eles conseguem se expressar mais fácil e mais rápido. E muitos adultos não estão no Twitter, né? Os adultos, o público mais assim de pais, né? De avós e tudo mais, que são o que os jovens tentam fugir. Os jovens estão sempre procurando fugir desse público. O Twitter não tem tanto esse público. Então, são mais assim, os artistas também usam muito o Twitter, né? E esse público mais jovem, eles voltaram pro Twitter e lá eles conseguem, eles gostam mais, eles preferem muitas vezes usar o Twitter, tá? Mas então é importante você entender isso.
esse movimento, né, essa linha do tempo das redes sociais, para que você perceba, beleza, então o meu público é um público que realmente, geralmente as pessoas que eu atendo no meu negócio tem que sempre relacionar, linkar com o que faz sentido internamente no seu negócio. Porque não é só você pegar e ir para a rede social do momento. De nada adianta você ir para a rede social no momento. Será que faz sentido você ir para o TikTok agora? Você dedicar tempo para aprender sobre o TikTok agora? Você pode até ir lá e criar um perfil e ficar... Foi o que eu fiz, né? É o que eu sempre faço. Eu vou lá, crio um perfil e fico lá, né? Tô lá observando, tô vendo e tudo mais, mas não necessariamente eu vou dedicar o meu tempo agora para produzir conteúdo para o TikTok. Porque nesse momento não faz sentido para mim. Né? Eu estou conseguindo explorar melhor o Instagram, estou conseguindo explorar, ter mais resultados no YouTube, por exemplo. A gente também tem o YouTube. O YouTube é uma mídia, né? Mais uma mídia, não é tanto uma rede social, mas também é muito utilizado aqui no Brasil, né? E aí é um perfil completamente diferente, não vou entrar no mérito do YouTube aqui, mas também é muito interessante. Então, assim, o meu canal do YouTube tá cada vez crescendo mais. O Instagram também tenho conseguido fazer um bom trabalho aqui, né? Mesmo estando começando do zero de novo aqui, por conta do que aconteceu lá no meu outro perfil. Mas enfim, tudo tem o seu momento. Você pode colocar um pezinho lá na outra rede social, mas não precisa dedicar o seu tempo nesse momento para ir para lá. Não precisa desse desespero todo, né? Então, se nesse momento ainda não está fazendo sentido você investir no TikTok, não vá para lá, continua se dedicando para entender o Instagram, continua se dedicando para produzir conteúdo aqui no Instagram, né? E vai ter tempo, todo mundo vai ter tempo, e é aquilo que eu falei, quando você se dedica a construir uma audiência interna no seu negócio, a ter clientes e a fidelizar esses clientes, eles vão te seguir em qualquer outra rede social que você for, eles vão te acompanhar em qualquer rede social que você esteja, tá? E esse é o objetivo. Então, verifique se o público dessa rede social que você está querendo atuar hoje faz sentido para o seu negócio internamente. E aí, né, falamos do Facebook. O Facebook tem um público mais acima de 45, 50 anos. Beleza, se você atende pessoas acima dessa idade, nessa faixa etária, acima de 45 anos, então talvez a melhor opção de rede social para você seja o Facebook. Né? Quem diria que o Facebook ainda seria uma opção? Mas sim, o Facebook ainda é uma opção, né? Eu sempre faço anúncio lá, sempre o post que eu faço aqui no Instagram eu também replico lá. E como eu falei, muitas vezes o meu engajamento é muito maior no Facebook do que aqui. Então essa coisa, né, esse mito de que o alcance orgânico no Facebook está morto, é uma mentira, é realmente um mito, né? Isso não é uma verdade, ainda tem muito negócio tendo resultado e vendendo todos os dias com o Facebook. Por que você não poderia fazer isso, né? E se você atua nessa faixa etária, então talvez a sua rede social ideal seja o Facebook. Não significa que você não vai trabalhar o Instagram também, mas talvez seja lá o Facebook, né? Então aqui estamos falando sobre os 3 passos para descobrir qual é a rede social ideal para você vender no seu negócio, né? Para você vender o seu produto, vender o seu serviço, qual é a rede social para você estar, investir tempo, dedicar a sua atenção para lá, beleza? Então, a gente precisa fazer esse movimento de entender primeiro, antes de dedicar tempo, antes de investir naquela rede social. E muitas vezes a gente investe, a gente dedica tempo sem entender isso primeiro, sem fazer essa análise primeiro, e acaba desperdiçando o recurso. Desperdiçando recurso financeiro, recurso de tempo, que é o bem mais valioso que a gente tem, é tempo, né? É mais escasso, mas valioso também. Então, você precisa entender isso primeiro. E aí vamos pro Instagram, né? O Instagram, como é que é o perfil do público aqui no Instagram? Geralmente é um público até aí 45 anos, né? É abaixo de 45 anos. São pessoas que estão vindo, mas assim, o público mais... Agora ficou difícil, hein? Ficou difícil. Começou a tocar aqui, gente, e aí foi isso. Se você está gostando aqui do conteúdo, se você conhece alguém também que precisa entender qual é a rede social ideal para estar, para dedicar tempo e realmente atrair clientes,
clica aqui embaixo nesse aviãozinho de papel, vamos dizer assim, né? Parece um aviãozinho de papel, e compartilha, envia essa live para que outras pessoas possam participar também. É um conteúdo aqui que a gente está trazendo todos os dias no Desvendando nas redes sociais. E sempre, agora a gente está trocando o horário, vai ser sempre 12h30, tá? Então sempre 12h30 estaremos aqui no Desvendando nas redes sociais. Já estamos na 7ª live, hoje é a nossa 7ª live do Desvendando. E estamos falando aqui 3 passos para você entender, descobrir, né, qual é a rede social ideal para o seu negócio, para que você possa ali atrair clientes. Então, continuando aqui no Instagram, né, antes de sermos rudemente interrompidos, continuando aqui, o Instagram, ele é uma rede social que as pessoas dessa faixa etária de 45, 50 anos estão começando a chegar ainda. Elas não estão 100% aqui e, na verdade, elas ainda não entendem muito bem exatamente como utilizar essa rede social. Elas ainda estão entendendo, ainda estão descobrindo. Então, muitas vezes elas ficam muito mais no feed, não utilizam tanto os stories, não acessam tanto as lives, porque muitas vezes não sabem ainda quais são os recursos do Instagram. E aí, se você tem um público nessa faixa etária de 30, 25 a 40 anos, talvez a rede social ideal para você seja o Instagram, né? O Instagram, na verdade, para mim, na minha opinião, hoje, tá? Hoje, no cenário de rede social, hoje o Instagram é uma rede social obrigatória. Antes, o Facebook era rede social obrigatória. Você ter uma página no Facebook era lei, né? Se você quisesse entrar nesse mundo das redes sociais para vender. Hoje é o Instagram. Então você precisa ter uma conta comercial no Instagram. O que vai estar embutido, que vai significar ter uma página comercial no Facebook também. Então, por quê? Porque o Instagram, ele é do Facebook, assim como o WhatsApp também é do Facebook, e ele está muito vinculado ao Facebook. Para você fazer anúncio aqui, você precisa ter uma página no Facebook. Para você ter uma conta comercial aqui, você também precisa vincular com essa página no Facebook. Então, você está muito vinculado lá. Então, a rede social obrigatória hoje, no cenário de atração de clientes e realmente vendas, é o Instagram, tá? Então, você vai precisar ter o Instagram. Mas é importante você também entender esse público, se faz sentido ou não para o seu negócio. O LinkedIn já é uma rede social mais voltada para conteúdos profissionais, um pouco mais técnicos, né? Se você, artigos maiores, se você tem um negócio que você vende, por exemplo, para outras empresas, você tem aquele negócio, o famoso B2B, né? Que é business to business, se você vende para outras empresas, o LinkedIn provavelmente vai te ajudar bastante nesse sentido, porque lá é onde estão as empresas, né? Assim, os CEOs das grandes empresas fazem parte do LinkedIn, estão lá produzindo conteúdo para o LinkedIn. Então, recomendo que você esteja no LinkedIn. Você pode usar outras redes sociais também, mas o LinkedIn vai te ajudar bastante. Tem pessoas lá no LinkedIn que não são tão conhecidas aqui no Instagram, que não tem uma audiência tão grande aqui no Instagram, mas que são extremamente conhecidas lá. Tem uma audiência bem grande lá no LinkedIn. Então, não é uma regra que você esteja em todas as redes sociais e seja conhecido em todas elas. O que é interessante é você não estar só em uma, né? É importante você trabalhar mais de uma rede social simultaneamente. Por quê? Porque assim você não está ali dependente de uma única fonte de tráfego para o seu negócio. Por exemplo, aqui hoje eu trabalho muito o Instagram, o Facebook e o YouTube. Trabalho muito o YouTube. E a minha audiência lá no YouTube está muito mais engajada hoje do que aqui no Instagram. Porque, como eu falei, estou começando do zero o meu Instagram, né? Então, ainda estou levantando aqui o Instagram. Lá no meu YouTube, a minha audiência está mais engajada. Então, hoje, eu levo muito mais a sério o YouTube. Quando você começa a ver o resultado, você leva muito mais a sério. Né? Vou beber uma água aqui, gente. Não que eu não leve a sério o Instagram, levo muito a sério também, mas eu estou em mais de uma rede social. Por quê? As pessoas têm que estar, você tem que estar sempre trabalhando fontes de tráfego para o seu negócio na internet. E quanto mais pessoas chegam até você, mais você consegue vender para elas.
né? E para as pessoas chegarem, você também precisa investir em anúncio, né? Aí já é um papo para uma outra live também, beleza? Então, verifique isso. O TikTok já é um público, hoje, é um público mais jovem, como a gente falou também. E aí, talvez, se você não atende jovens, adolescentes, né, pessoas até os 24 anos, talvez não vá fazer tão sentido para você agora, nesse momento, investir no TikTok. E o TikTok também tem uma característica que é uma coisa muito, assim, de entretenimento mesmo. Entretenimento mesmo, assim, raiz, né? Você tem que ir lá para fazer uma graça, você tem que ir lá para fazer uma coisa que talvez... E aí você também vai ter que entender o seguinte, é o seu perfil fazer isso? Não é o meu perfil ir pra lá e ficar gravando esses videozinhos, né? Não é o meu perfil nesse momento. E aí você precisa entender se faz parte do seu perfil, se tem a ver com você levar o seu negócio para um lado mais bem-humorado, então vai fazer sentido você estar lá no TikTok, talvez você já consiga até atrair clientes. Tem empresas que estão investindo lá e conseguem atrair clientes, tá? Então, também tem isso. Precisa fazer sentido para o seu negócio, né? Então, a rede social ideal é aquela que faz sentido para o seu negócio, é aquela onde o seu cliente está e que faz sentido para o seu negócio. Se não fizer sentido, não faz sentido você estar lá, beleza? Então, quando você entende o perfil de cada rede social, quem é o público que está presente nela, você consegue tomar uma decisão mais assertiva e realmente começar a ter resultado já de imediato nessa rede social. O segundo ponto, né, aqui, o segundo passo que eu quero deixar para você entender qual é a rede social ideal para você nesse momento é o seguinte: faça uma pesquisa com os seus clientes, fazendo a seguinte pergunta: qual é a rede social que você mais usa no seu dia a dia? Qual é a rede social que você mais usa no seu dia a dia? E se você chegou até aqui nessa live, me responde aqui no comentário se você está assistindo a gravação. Se você está aqui ao vivo também, me responde qual é a rede social que você mais usa no seu dia a dia. E aí, quando você vai, você pode mandar essa pergunta simples, rápida de ser respondida. Você pode enviar essa pergunta para os seus clientes no WhatsApp mesmo, né? Se você tem lá os contatos dos seus clientes no WhatsApp, manda essa pergunta simples, porque eles vão te responder: ah, eu uso mais o Facebook, eu uso mais o Instagram, ou eu uso mais o TikTok, eu uso mais o LinkedIn. Ele vai te responder qual é a rede social que ele mais usa. E aí, com base na rede social que as pessoas que já compraram de você mais usa, você vai poder tomar uma decisão. Mesmo que você já esteja na rede social, isso aqui é um ponto muito importante, tá? Se você já usa a rede social, se você já produz conteúdo para rede social, já conseguiu vender por aqui, é importante você entender qual é a rede social que você precisa dedicar mais o seu tempo. Por exemplo, hoje eu dedico muito meu tempo para o Instagram e para o YouTube. Por quê? É de onde as pessoas mais estão vindo, é de onde as pessoas mais chegam dentro do meu negócio. E aí o Facebook, eu estou lá também, mas o Facebook eu replico o conteúdo do Instagram e muitas vezes o conteúdo do YouTube. Eu uso o Facebook muito também como fonte de tráfego para os meus vídeos no YouTube, tá? Então você precisa entender qual é a rede social também. Aqui nessa live a gente está com 2 pontos importantes. O primeiro é você entender qual é a rede social ideal, caso você ainda não tenha começado efetivamente. E o segundo, se você já começou a realizar o marketing do seu negócio nas redes sociais, você precisa entender qual é a rede social que você vai precisar dedicar mais tempo, que vai valer a pena dedicar mais tempo, né? Porque você precisa, para qualquer rede social, você vai precisar investir tempo para fazer essa rede social acontecer. Como a gente falou antes, não vem de graça. Não vem do nada, né? Você não vai abrir um perfil e vai começar a bombar de gente chegando. Não é assim. A não ser que você já tenha muitos clientes e esses clientes já estejam te seguindo aonde quer que você vá, né? Você pode fazer isso também, né? Mandar para os seus clientes e falando: olha, estou em tal rede social, meu perfil é esse, me segue lá para você acompanhar os conteúdos, estou publicando dicas todos os dias. Isso é uma coisa importante você fazer mesmo, tá? Mas se não é o caso, você precisa entender qual é a rede social que vai valer a pena você investir seu tempo, seu dinheiro, né, para realmente trazer as pessoas certas para o seu negócio. Porque também trazer as pessoas erradas ninguém quer, beleza? Então, vai lá no seu WhatsApp, fala com as pessoas que já compraram de você, faz essa pergunta: qual é a rede social que você mais usa no seu dia a dia?
Terceiro e último passo aqui, né, da nossa live de hoje, sobre 3 passos para descobrir a rede social ideal para o seu negócio, é o seguinte: se você já usa o Instagram ou o Facebook, mesmo que seja o seu perfil pessoal, vamos supor que você ainda não migrou para o perfil comercial aqui no Instagram, ou não tem uma página comercial no Facebook, mas tem o seu perfil pessoal com seus amigos e tudo mais, faça a mesma pergunta que eu falei na questão anterior no seu perfil pessoal mesmo, né? Você pode perguntar no seu perfil pessoal, ou se você já trabalha o Instagram comercialmente, faça essa pergunta para sua audiência. Qual é a rede social que você mais usa no seu dia a dia? E aí você vai conseguir mensurar. As pessoas que estão no seu Instagram, se você já usa comercialmente, é porque tem interesse no que você vende. E aí, se elas têm interesse no que você vende, provavelmente elas vão te responder isso aí. E aí vale a pena você entender o comportamento dessas pessoas. Porque não é porque a pessoa está no Instagram que significa que ela só usa o Instagram. Às vezes ela está aqui nesse momento, mas ela usa mais uma outra rede social. E tem pessoas que não usam nenhuma rede social, né? Que usam mais o WhatsApp mesmo. Não ficam tanto em rede social, até tem muitas vezes o perfil, mas não são de acessar muito. E aí é aquela coisa de você entender aonde está o seu cliente. Então, a rede social ideal, no fim das contas, realmente é aquela onde as pessoas que vão comprar de você estão. Um outro ponto aqui, né, que seria um ponto extra que eu acho importante você observar e você analisar, é o tamanho do público de cada rede social. Se, por exemplo, aqui no Brasil, a rede social que ainda é muito utilizada é o Instagram. Se a maioria das pessoas estão no Instagram, então vale a pena você estar aqui. Como eu falei, para mim é uma rede social obrigatória. Só que a gente tem uma outra rede social que é muito utilizada hoje, que é o TikTok, né? E aí o TikTok é aquela coisa de você observar, será que é um público que vai fazer sentido para você trabalhar? Mesmo que tenha muita gente, tem muita gente, mas será que vai fazer sentido? E aí você vai tendo esses pontos para você observar, né? A partir da resposta das pessoas, a partir da identificação, do entendimento de como cada rede social funciona, você vai conseguindo decidir o que vai ser melhor para o seu negócio. E é assim que a gente entra nas redes sociais. Não é entrando na rede social primeiro para depois ver o que vai acontecer. É você vendo se faz sentido para o seu negócio, investir esse tempo, investir esse dinheiro para estar nas redes sociais, para aí sim decidir qual é a que você vai utilizar, tá? Porque senão a gente fica num processo, num estado de frustração contínuo. Se a gente fala assim, caramba, tá todo mundo tendo resultado no Instagram, só eu que não consigo ter. Será que você realmente está no lugar certo? Será que realmente as pessoas que vão comprar de você estão usando essa rede social que você está dedicando tanto tempo para poder usar? Então, muitas vezes, mesmo que o Instagram hoje seja basicamente uma rede social obrigatória, pode ser que o seu público não esteja aqui. E aí tudo é uma questão de teste, né? E aí é o que a gente falou, é o que fala a música que a gente começou aqui nossa live de hoje, né? Quando o sol bater na janela do teu quarto. O que ela fala? Por que esperar se podemos começar tudo de novo agora mesmo? E a rede social é assim, você tem uma nova chance, uma nova oportunidade todos os dias, de começar todos os dias. Você fez um post ontem que não funcionou muito bem, não performou tão bem, não teve tantas curtidas, não teve tanto comentário, não teve tanto engajamento. Você pode começar de novo hoje, fazendo um novo post, buscando a rede social que realmente vai funcionar para você. Se você não fez toda essa análise que eu estou falando aqui para você antes de entrar na rede social, antes de escolher a rede social, faça agora. Tem sempre uma oportunidade de começar de novo, agora mesmo. Então vai lá e entende, né? Principalmente, mas começa por isso. Começa enviando essa pergunta para os seus clientes. O seu cliente que já comprou de você, ele é mais importante do que os seus seguidores no Instagram. Se não são seguidores que já compraram que ainda não compraram de você. Então, mesmo que seja um cliente, esse um cliente, ele vai ser mais importante do que quem ainda não se tornou seu cliente. Tá? Então comece por ele, porque ele ainda vai se sentir prestigiado, né? De pensar assim, poxa, ela tá querendo saber, tá interessada em saber qual é a rede social que eu mais uso, para que ela possa me atender melhor.
isso vai ficar no inconsciente do seu cliente. Quantas empresas fazem essa pergunta para o cliente, né? Antes de entrar para a rede social, qual é a rede social que ele mais usa? São pouquíssimas no mercado que fazem isso. Geralmente elas já vão logo no impulso. A rede social que está mais sendo usada é essa, então vamos para lá, vamos começar a fazer um trabalho lá. Mas não entendeu se faz sentido mesmo ou não. Então, para você vir para a rede social, para você dedicar tempo, investir seu dinheiro, entenda isso. E para a gente encerrar a nossa live de hoje, eu quero deixar aqui a nossa frase de conclusão que a gente sempre deixa, que a de hoje é a seguinte: a melhor rede social para divulgar o seu negócio é aquela que o seu cliente usa. Então, a melhor rede social para divulgar o seu negócio é aquela que o seu cliente usa. Então é isso. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui, até esse momento. Se você está assistindo a gravação, obrigado por você ter chegado até aqui na gravação e ter assistido, dedicado o seu tempo para assistir essa live que foi construída realmente com todo carinho para você. Trouxe aqui esse conteúdo prático, né? Hoje eu quis ser bem prática para que você vá lá, aplique e já consiga entender o que vai fazer sentido para o seu negócio, beleza? A gente se vê amanhã, agora nesse novo horário, 12:30. A gente se vê amanhã aqui no Desvendando as Redes Sociais, e amanhã também temos o Comece Certo no Marketing Digital lá no YouTube às 18 horas, beleza? Até amanhã. Tchau, tchau.